Olá pessoal, você que está assistindo aí o meu vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo. Nesse vídeo eu vou estar complementando aí os dois vídeos já publicados anteriormente, onde eu falo a respeito de algumas definições teóricas, né, de funcionamento dos indutores e capacitores. Apresento ali as definições matemáticas, algumas equações que relacionam ali a corrente elétrica no indutor, como no capacitor, assim como a tensão no indutor, no capacitor, e também a energia, né, a definição de energia armazenada tanto no capacitor quanto no indutor. E aqui eu vou apresentar aí alguns exercícios, né, tirados aí do livro do Fundamentos Elétricos do Sádico, e vamos aí aplicar aí essas teorias, né, que foram apresentadas nos vídeos anteriores referente a cada componente, né, o indutor e o capacitor. Então, de forma aí a gente ver como aplicar, né, aquelas definições matemáticas lá. Então, nesse primeiro exercício aqui, o que temos é o seguinte, né, a corrente através do indutor de 12 mH é 4 vezes seno de 100t amperes. Determine a tensão no indutor no intervalo π sobre 200 segundos e a energia armazenada em T, π sobre 200 segundos. Então, nesse exercício aqui, né, o que nós temos, ele nos dá um indutor, né, e ele diz que a corrente que está atravessando esse indutor, ela é periódica, né, ela é uma corrente senoidal. Lembrando que esse argumento aqui, né, ele está em radiano. E aí vamos utilizar aí as definições, né? Então, separando os dados aqui, né, obtidos pelo problema, né, a corrente é igual a 4 seno de 100t ampere, o indutor é dado em 12, aqui está em mH, né, mas aqui eu estou botando em R, e o intervalo, né, que se deseja conhecer aí tanto a tensão e conhecer a tensão e também, né, no instante t, né, que é dado aqui no problema, que é conhecer a energia armazenada no campo elétrico. Então, pela definição, a tensão nos terminais do indutor é dada por essa expressão aqui, é o valor do a indutância vezes a taxa de variação da corrente, que é a derivada da corrente. Então, fazendo a substituição aqui dos valores, né, e derivando aqui a função da corrente, chegamos aqui à expressão que modela, né, matematicamente o comportamento da tensão nos terminais do indutor. Então, a tensão no intervalo, observa que ele diz que ele quer saber a tensão no indutor no intervalo, ele não quer saber no tempo, né, naquele tempo x, ele quer saber durante aquele intervalo de 0 a π sobre 200 segundos, como a tensão se comporta, né? É bom entender isso. E aí você tem essa expressão aqui. Porém, como ele deseja aqui saber a energia, então, como a definição de energia é dada por essa expressão, energia no indutor é metade da indutância, é metade do produto da indutância pela a corrente ao quadrado. Ômega L, né, que é a expressão da energia, vai ser igual a metade, né, só substituição de fórmula, né, que aqui nós temos a corrente, né, a função corrente, e aí fazendo toda essa operação, né, lembrando que aqui o ângulo está irradiando, né, não esquecer de alterar aí na calculadora, e aí chegamos a essa expressão 96 vezes 10 a menos 3 Joule, que pode ser melhor representado como 96 mJ. Então, para atender aí o que se pede o exercício, né, a tensão no intervalo, né, dado pelo problema, ela é descrita por essa expressão. Nessa condição aqui, né, se fosse calcular a tensão exatamente no tempo, né, π sobre 200, a tensão seria 0 volts, né, mas eu coloquei aqui, embora não é pedido isso, tá? Só foi algo a mais aqui que eu coloquei, mas o problema não pede isso. O problema pede calcular o valor da tensão no intervalo, então ele quer saber o comportamento da tensão nesse intervalo, então bastava só parar por aqui. Então tá aí essa primeira resolução, né? Aqui uma aplicação direta aí da definição de tensão dos terminais do indutor, né?
Caso ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário, né, que eu vou estar ajudando vocês. Agora eu vou partir para um outro modelo, né, de exercício, para entendermos aí também como fazer as operações. Esse outro exercício aqui requer aí uma análise gráfica, né? Então ele diz o seguinte, que a corrente através do indutor de 5 mA é apresentada pela figura, que é essa figura aqui. Então a corrente, né, o comportamento da corrente que atravessa o indutor, ela é descrita, né, por essa função descontínua, né? Observa que aqui ela tem uma reta, né, com inclinação, depois aqui um valor constante, né, e depois ela um decréscimo aqui dessa corrente, né, dentro desse intervalo aqui. Então ele quer saber isso, né, determinar a tensão no indutor em T, né, 1 segundo, não, 1 segundo não, em T 1 milissegundo, 3 e 5 milissegundos, né, porque a escala de tempo aqui está em milissegundos. Isso é outro fator também relevante aqui para nossa análise, tá? Lembrando que a tensão, na verdade, é o que? É a corrente em ampere pelo tempo em segundos, né? Então, aqui nós temos a corrente em ampere e o tempo em milissegundos, então tem que haver uma conversão. Mas, vamos lá. Então, como é que nós raciocinamos num exercício como esse? Primeiro, como se trata de calcular a tensão, nós temos em mente que a tensão no indutor ela é definida por essa expressão matemática aqui. Então eu tenho que entender cada intervalo de tempo como modelar, né, aquele comportamento de corrente. Então observa que de 0 até 2 milissegundos a corrente ela se comporta como uma reta, né, que atravessa aqui a origem, né? Então isso aqui, se nós lembrarmos lá da equações de reta ou função do primeiro grau, isso aqui é uma função afim, onde eu não tenho a constante linear, né, linear, né, que é aquela constante que define aí o ponto em que a reta ela corta o eixo de y, né? Mas temos aí nós não temos aqui o coeficiente linear, tá? Que é aquela representação clássica, né? AX mais B, né? Então seria o B. Nós não temos aqui. Então, o que temos aqui é apenas o coeficiente angular, né? Que define aí a inclinação da reta. E adotando aquelas mesmas técnicas, né? Para calcular, para definir aí a equação da reta, chegamos aí a essa equação: 5t vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira aqui é porque quando você faz o cálculo do coeficiente angular, você pega a variação do y, né, que seria a variação aqui em y, pela variação em x. Então, vamos entender. A variação em y aqui seria... Eu vou fazer rapidinho aqui só para vocês entenderem, né? Então, fazendo um parênteses aqui, né? Chamando o coeficiente angular de m, o que teríamos, né? A diferença do y dividido pela diferença do x, né? Então, digamos que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Então, qual seria a diferença? Eu pegar o final menos o inicial, né? Que seria 10 menos 0. E pegar também, né, o final menos inicial, que no eixo do tempo. Então aqui eu tenho um 2 menos 0. Só que esse 2 menos 0, na verdade, é 2 menos 0 vezes 10 a menos 3. Então quando eu faço essa operação, esse 10 a menos 3 eu posso colocar aqui para cima. Então vai ficar igual a 5 vezes 10 a terceira. Então por isso que esse 10 a terceira aparece aqui, tá? Então só para explicar isso aí, para não ficar, pô, da onde que se tirou esse 10 a terceira aí, né? Então, para quem não... Então só para ficar claro isso aí. Então voltando aqui ao raciocínio, então fazendo isso, nós temos aí que
a corrente, né, ela vai ser que o seu comportamento vai ser modelado por essa expressão 5t, né, milissegundos, 5t vezes 10 a terceira ampere. Vamos ter aqui do período de 2 a 4 segundos, 4 a milissegundos, a corrente ela vai ser constante, então ela vai ser 10 amperes nesse intervalo, e depois do intervalo de 4 a 6 ela vai ter um decréscimo aí, que vai ser representado aí, né, por essa expressão aqui, menos 5t mais 30 vezes 10 a terceira. Beleza. Como ele está desejando a tensão, então para cada intervalo de tempo eu tenho que calcular o valor dessa tensão. Então, aplicando a definição de tensão no indutor em cada intervalo, então no intervalo de 0 a 2 milissegundos, qual é o comportamento da corrente? 5t vezes 10 a terceira. Então, fazendo aqui a derivada dessa expressão, temos que nesse intervalo a tensão no indutor é 25 volts. No intervalo de tempo de 2 a 4 milissegundos, fazendo a mesma operação, como nesse intervalo a corrente é constante, observe que a tensão é zero. E no intervalo de 4 a 6 milissegundos, temos essa expressão, e a minha tensão em 5 segundos é igual a 25 volts, né? Que são os valores aí pedidos, tá vendo? Minha tensão em 1 segundo, né? Quer dizer, a minha tensão aqui em 1 milissegundo, a minha tensão em 3 milissegundos e a minha tensão aqui em 5 segundos. Então, em cada intervalo desse aqui, eu vou ter esses valores aqui de tensão. Então, esse aí foi a maneira de resolver, né? Espero ter ajudado vocês nesse modelo de exercício, né? Então, caso tenha ficado dúvida, deixe aí nos comentários. E se tiver algum outro exemplo, algum exercício assim parecido que vocês tentaram fazer e não conseguiu, deixa aí, envie aí por e-mail, deixa nos comentários que eu vou estar aí me disponibilizando para ajudar vocês. Eu vou aqui passar para um outro, só que agora a gente vai começar a complicar um pouquinho mais. Aqui envolve tanto capacitor quanto indutor. Nesse exercício aqui, né, como é de aplicação do comportamento dos elementos, né, do capacitor e indutor, nós não estamos aqui preocupados em conhecer, na verdade, a equação que modela o comportamento dos componentes das grandezas, né, no circuito. Nós estamos preocupados aqui com valores na condição de regime estacionário, né, o regime permanente, ou condições iniciais, né, que esse tipo de análise ele é importante quando nós formos estudar aí nos vídeos próximos, de calcular aí a solução dos problemas, né, a resposta completa da corrente no circuito RL ou RC. Vai ser interessante nós sabermos como extrair do problema as condições iniciais no circuito, né? Isso porque a gente precisa, quando a gente faz a resolução de uma equação diferencial, se não tivermos aí os valores de contorno, né, que são, no caso do circuito aqui, são os valores iniciais ou finais, a solução ela fica genérica, né? Você atende aí uma infinidade de famílias, né, para aquela equação diferencial. Então, mas na análise de circuito se deseja calcular a resposta para uma determinada condição. Então, para isso, nós temos que conhecer aí as condições de contorno, né, as condições iniciais do sistema. Então aqui nós estamos analisando o circuito numa condição de regime permanente, né? Ou seja, esse circuito já foi alimentado por algum tempo, né? O capacitor já se carregou, o indutor já se carregou também, e é nessa condição que nós vamos analisar. Então, baseado lá no que nós já estudamos nos vídeos anteriores, né? Para quem não viu ainda, eu sugiro que dê uma olhada lá no vídeo, onde eu falo de capacitores e indutores, para a gente poder entender melhor como vai ser feita essa análise. Então aqui no exercício ele diz o seguinte: determine a tensão no capacitor e a corrente no indutor e a energia armazenada no capacitor e no indutor, né, da figura tal, em condições de CC, ou seja, em condições de corrente contínua, que a fonte de corrente aqui ela é contínua. Então, um primeiro momento, que como o sistema está na sua condição
de estado estacionário, de estado permanente, né, ela já saiu daquele momento transitório de atingir o seu regime permanente. Então, como foi dito lá no vídeo, nessa condição o capacitor ele se comporta como uma chave aberta, né? Então o capacitor, quando ele atinge a sua carga máxima, né, ele está considerado como carregado, ele se comporta como uma chave aberta no circuito, né? Pode ser comparado a isso. E o indutor, né, ele pode ser comparado a uma chave fechada, né, um curto-circuito. Então o indutor, quando está carregado, né, ele atingiu o seu estado permanente, né, seu estado estacionário, ele se comporta como uma chave fechada. E aí, redesenhando o circuito, né, temos essa nova configuração. Temos aqui a representação do indutor, né, no seu regime estacionário, que é um curto. Isso, né, essa análise é para corrente contínua, tá, pessoal? Em corrente alternada não é essa análise que é feita, mas em corrente contínua o capacitor tem esse comportamento de chave aberta, o indutor tem esse comportamento de chave fechada no estado de regime estacionário. Então, observando aqui, chegamos aqui a um circuito onde eu tenho aqui apenas um resistor em paralelo com outro resistor. Para que eu calcule aqui a tensão no capacitor, se a gente observar, a tensão nos terminais do capacitor, ela tá, os terminais do capacitor aqui, digamos, né, esse ramo aqui, ele está em paralelo com o indutor que está no seu regime estacionário, que é um curto. Então, se eu tenho um curto aqui, obviamente eu não tenho tensão aqui nos terminais do capacitor, né? Toda a energia que foi inicialmente armazenada no capacitor, ela foi automaticamente descarregada, porque aqui temos um curto-circuito. Então, já de imediato, podemos dizer que a tensão no terminal do capacitor é igual a zero. Okay? A corrente, né, no indutor, podemos aí aplicar várias formas de calcular. Poder calcular por malha, por nó, mas aqui nesse caso, por ser um circuito simples, eu vou aplicar aqui o divisor de corrente. Então eu quero aqui a corrente, né, essa corrente de 3 A que chega aqui nesse nó, ela tem dois caminhos a percorrer, esse caminho e esse aqui. Aplicando a definição de divisor de corrente, como eu quero o IL, né, que é a corrente que circula aqui por esse resistor de 2 ohms, então eu pego o resistor de 4 ohms, né, que está no ramo paralelo de 2 ohms, divido pela soma dos dois resistores em paralelo e multiplico pela corrente que chega no nó. Então a corrente que chega no nó é 3 A, e aí eu chego aqui à conclusão de que a corrente no indutor, nessa condição de regime estacionário, é de 2 A. Então já definimos aí duas variáveis que foi pedida pelo problema: tensão no capacitor e a corrente no indutor. Agora temos que calcular a energia, né, armazenada no indutor e no capacitor. Aplicando as definições aí de energia no indutor e no capacitor, chegamos a essa expressão aqui, onde a energia no indutor, né, é metade do produto da indutância vezes a corrente ao quadrado, e no caso do capacitor é metade do produto entre a capacitância e a tensão ao quadrado. Essa tensão é a tensão nos terminais do capacitor e essa corrente é a corrente que circula pelo indutor. Então, fazendo isso, temos que a energia no indutor armazenada é 1 joule, e como a tensão no capacitor é zero, então o capacitor não está armazenando energia. Então, está aí mais uma resolução para vocês. Caso tenha ficado dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês. E se tiver algum outro modelo de exercício, né, com esse mesmo conceito, deixa aí manda por e-mail, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o prazer de estar ajudando vocês. Agora eu vou mostrar aqui uma outra aplicação também, ainda mais ou menos nesse modelo, né, que foi abordado ali, que é o seguinte. Ele diz aqui, em condições CC de regime estacionário, determine I e V no circuito da figura tal. Então, o que se deseja aqui é conhecer a corrente aqui no indutor, né, e a tensão aqui no capacitor. E aqui nós temos o circuito alimentado aqui por uma fonte de corrente de 5 mA.
Então, partindo do mesmo conceito, né, já que ele está num sistema de regime estacionário, então o capacitor se comporta como uma chave aberta e o indutor vai se comportar como uma chave fechada, né, um curto-circuito aqui. Então, aqui é onde estaria o indutor. Perceba que a tensão nos terminais do capacitor será igual à tensão nos terminais do resistor, aqui de 20K, né? Ou do resistor aqui de 30K, né? Então, para que eu saiba aqui o valor dessa tensão, eu tenho que calcular o valor dessa tensão nesse resistor. E eu vou obter essa informação por meio da corrente aqui que vamos conhecer. Como eu já falei, esse cálculo, né, pode ser feito de diversas formas, né, usar todas as técnicas já apresentadas, né, para análise de circuitos, né. Então, nesse caso aqui, como é um circuito simples, eu vou usar novamente aqui o divisor de corrente. E fazendo esse divisor de corrente, chego aqui a um valor de corrente no indutor, né, de 3 mA. Então eu tenho uma corrente de 3 mA circulando aqui por esse resistor. E aí eu calculo a tensão desse resistor e, em consequência, terei também a tensão no capacitor. Então, fazendo essa conta aqui, né, uma aplicação direta de fórmula, né, vou ter aí 60 volts. Então, essa aí é mais uma aplicação aí, né, de regime estacionário, que é uma aplicação direta, né, coisa bem trivial. Então, deixe aí nos comentários, né, se tiver mais alguma dúvida sobre isso. Eu vou aqui apresentar um outro exercício. Esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, embora não é difícil, tá? Mas é só um pouquinho trabalhoso, que envolve análise gráfica, né? Vamos lá. É muito similar aí ao que nós já vimos no primeiro exercício. Então aqui ele diz o seguinte, ó: se V de 0 é igual a 0, determine V de T, I1 de T e I2 de T no circuito abaixo. Então, eu tenho aqui um circuito, né, onde eu tenho dois capacitores em paralelo. Em cada capacitor eu tenho uma corrente, né, que foi denominada como I1 e I2. E eu tenho aqui a representação de uma tensão nos terminais aqui do capacitor de 4 microfarad, que, como eles estão em paralelo, a mesma tensão aqui é a mesma tensão em todos os elementos, porque eles estão em paralelo. A corrente, né, desse circuito, né, a corrente que está alimentando o circuito, ela tem esse formato aqui, né, ela é descrita por essa expressão. Então, eu tenho aqui a corrente em mA e o tempo aqui em segundos. Então, como é que nós podemos obter... só um detalhe, ele diz que essa tensão aqui é zero, né, no instante zero. Então, nesse instante zero aqui, a tensão é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os capacitores inicialmente estavam descarregados. Como é que nós vamos calcular o V de T, o I1 de T e o I2 de T? Para calcularmos aí o I1 de T, I1 de T, I2 de T e o V de T, primeiro fazemos o seguinte: vamos aqui definir o comportamento da corrente em cada intervalo. É muito similar ao que nós fizemos no primeiro exercício, né? Então, no instante de 0 a 1 segundos, a corrente ela tem um comportamento aí de uma reta, né? Tem essa função aqui, né? Esse modelo aqui que descreve o comportamento da corrente nesse intervalo, que é 30T. No intervalo de 1 até 3 segundos, a corrente ela é constante. Então, nesse caso, eu tenho aqui independente do tempo, a corrente sempre vai se manter em 30 mA. E aqui, no instante de 3 a 5 segundos, perceba que a corrente ela tem uma queda aqui e depois ela sobe, vai até zero, né? Ela tem uma inversão aqui de sinal e vai até zero. Então, aqui uma vez já definida aí, né, o comportamento da corrente em cada intervalo de tempo, nós podemos aí obter o que queremos, né? Como se deseja calcular a tensão no tempo, e como a tensão aqui será a mesma, né,
nos dois elementos. Então nós podemos aí, né, no primeiro momento, fazer uma associação. Em vez de trabalhar com dois capacitores, podemos trabalhar com o equivalente desses dois. Para quem não viu, né, essa explicação, né, lá no vídeo onde eu falo sobre capacitores, eu falo sobre associação de capacitores, né, como é que se calcula. Então nós vamos trabalhar aqui com o capacitor, com um circuito com um único capacitor, né, que é o capacitor equivalente. E fazendo aí a equivalência desses dois capacitores em paralelo, chegamos aí a um capacitor de 10 microfarad. O que se deseja é calcular a tensão, né, no tempo, né? E a tensão, né, nos terminais do capacitor, fazendo o desdobramento lá da definição da corrente no capacitor, podemos chegar aí a essa expressão aqui. Então a expressão matemática, né, que define aí a tensão nos terminais do capacitor em função do tempo é dada pelo inverso da capacitância vezes a integral da corrente, né, no tempo, né, mais uma tensão inicial contida lá ou não no capacitor. Então, aplicando aí essa definição matemática, nós vamos calcular os valores de V de t para cada intervalo, né, porque para cada intervalo nós temos aí um comportamento diferente para a corrente. Então, para o intervalo de 0 até 1 segundo, veja que no instante 0 a tensão, como foi definido no problema, é 0 volts. Então, aplicando aqui a expressão, temos a definição da corrente, né, que é 30. Eu coloquei aqui 30 tal porque eu estou usando como limite aqui de integração uma variável t. Então, para não ficar a integral de t trabalhando com o limite de integração em t também, então só para diferenciar eu usei aqui no lugar do t que está lá na definição da corrente, nesse intervalo eu usei aqui a variável tal, só mudei a variável, só para não confundir. Então, chegando aqui, temos que no intervalo de 0 a 1 segundo, a tensão V de t, ela tem um comportamento, ela tem essa modelagem aqui, né? Ela tem essa função que descreve a tensão nesse intervalo, que é de 1,5 t ao quadrado kV. Veja que a tensão é na ordem de kV. Então descreve aí uma parábola. Usando o mesmo raciocínio, né, para o intervalo de tempo de 1 a 3 segundos, lembrando que agora, né, nesse caso, o meu V0, né, na verdade não é o V0, o 0 segundo, é o meu ponto de origem, né? Então o meu ponto de origem agora, né, analisando lá o gráfico, veja que aqui é 0, meu T0 é 0, mas quando chega aqui, eu tenho um valor, esse meu capacitor ele se carregou de um valor de tensão. Então, quando eu for analisar esse intervalo de 1 até 3 segundos, eu tenho o meu V0, né, o meu V de T0 vai ser a tensão inicial aqui, nesse ponto. Então, eu tenho que saber quanto era a tensão nesse instante de 1 segundo, nesse momento. E aí, fazendo isso, né, no meu instante de tempo aí de 1 até 3 segundos. Então aqui no caso do intervalo de 1 a 3 segundos, então até 1 segundo, né, a tensão no capacitor é descrita por essa expressão aqui, né, que era 1,5 vezes t ao quadrado, né, de kV. Então substituindo aqui vai chegar a 1,5 kV. Então em V de 1 segundos eu tenho 1,5 kV. E colocando na expressão, né, nesse intervalo a corrente ela é constante, né, que dá 30. E aí chegamos aí a essa expressão aqui, né? Então nesse intervalo de tempo, né, em que a corrente é constante, a tensão no capacitor ela é definida por essa expressão aqui, né, 3T menos 1,5 kV. Adotando aí o mesmo raciocínio, né, para o intervalo de tempo de 3 a 5 segundos, fazemos o mesmo raciocínio, né, o V de 3
segundos é o meu T0, né, é o meu valor inicial aqui. E aí aplicando aí a função que descreve, né, a corrente nesse intervalo de tempo de 3 a 5 segundos, fazendo a integral, chegamos a essa expressão aqui. Então essa expressão define aí o comportamento da tensão no intervalo de 3 a 5 segundos. Consolidando aí o que foi obtido por meio das integrações, então nosso V de t ele terá o seguinte comportamento. No intervalo de 0 a 1 segundos, a tensão ela vai ser descrita por essa expressão, né, uma parábola. De 1 até 3 segundos vai ser descrita por uma reta, né? E de 3 a 5 segundos vai ser descrita também por uma parábola. Lembrando que os valores da tensão aqui estão em kV, tá? Então aqui nós definimos o primeiro item solicitado, que é a tensão. Partindo desse dado, né, que foi definido, e como o problema pede a corrente individual em cada capacitor, então usamos aqui a definição da corrente no capacitor. Então a definição matemática da corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a taxa de variação da tensão. Então, para cada intervalo de tempo, eu vou derivar a tensão. Então, no instante de 0 a 1 segundo, eu vou pegar a minha capacitância, né, que é 6 microfarad, que é 10 a menos 6, e vou derivar a minha tensão nesse intervalo. Então eu vou derivar 1,5 de t ao quadrado. E eu vou chegando a esses valores aqui. Então, de 0 a 1 segundo, a minha corrente é uma constante, descrita por uma função afim. De 1 a 3 segundos ela se mantém constante, e de 3 a 5 segundos ela é descrita por uma reta também. Aqui está em miliampere, ok? A corrente aqui está em miliampere. Então aqui eu não coloquei, mas aqui é... Então aqui está I1 de t, né? Então a minha corrente no capacitor de 6 microfarad terá esse comportamento. E aplicando o mesmo raciocínio aqui para o capacitor 2, né, que é o de 4 microfarad, terá esse comportamento aqui. Então, essa foi uma demonstração aí, né, das aplicações referente ao comportamento aí do capacitor e do indutor. Então, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês nesse aspecto, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se tiver mais algum exercício aí similar, né, algum exercício que vocês não tentaram resolver e não conseguiram nesse modelo ou algo parecido, deixe aí, envie para nós aí por meio do e-mail, né, que está aí na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, né, e divulgue o nosso canal. Comente, faça críticas, né, bem-vindo às críticas. Isso ajuda aí a desenvolver o nosso canal aí. E até uma próxima e até mais.